Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Tricolada, o canal da família Tricolor. Peço o like, sua inscrição, seu compartilhamento, isso tudo é de graça, você não paga nada. Se quiser nos ajudar, temos Pix aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos falar de Fluminense? Rapaziada, chegaram 3 jogadores aí no desenrolar do campeonato, na temporada já começada. São bons jogadores, um é jovem, está correspondendo dentro de campo. Dá um alívio pra gente, parece que o scout trabalhou bonitinho. Um jogador que pode chegar hoje ou amanhã, dependendo somente da rescisão de contrato, pode ser anunciado a qualquer momento, fazer sua apresentação ao Fluminense e ser preparado já para a Libertadores. Temos o Marcelo, que tem treinado, e tem treinado bem. Há a expectativa da estreia dele, mas a gente quer saber quando essa estreia vai chegar, a ansiedade está lá no topo. E tem jogadores que saíram do Fluminense, que deram um alívio financeiro, porque o Fluminense não precisa pagar o salário desses jogadores, ou parte do salário já dá um alívio interessante. Por exemplo, a saída do William Bigode para o Furacão, para o Atlético Paranaense. O Fluminense vai pagar parte do salário, ok. Mas o direito de imagem é por conta do Atlético Paranaense. O Fluminense vai ter uma economia de R$300 mil mensais. É um alívio financeiro que pode fazer com que o Fluminense, no meio do ano, para o decorrer da Libertadores, contrate jogadores importantes para o setor defensivo ou para o comando do ataque, ou para os lados do campo. O comando do ataque, creio que não necessite, mas pelo menos pela ponta direita, que a gente precisa de reforço por ali. Então, alívio financeiro com a saída desses jogadores, que na maioria, e da grande maioria desses jogadores, com filme queimado com o torcedor. Sendo muita comemoração nas redes sociais com a saída desses jogadores. Por exemplo, o Caio Paulista está lá no São Paulo, saiu, transferiu do Fluminense para o São Paulo por empréstimo, está numa crise lá no São Paulo. Rogério Ceni, tratamento com jogadores, o clima não está legal, eliminação no Campeonato Paulista, mas um jogador que não estava tendo espaço aqui e grande parte da torcida não gostava da atuação dele. Está emprestado lá ao São Paulo. Outro jogador que saiu, o Calegari, que perdeu espaço com a chegada do Guga, que é um baita de um jogador, joga ali na lateral direita, como também pode jogar na lateral esquerda, função que o Calegari também exercia aqui no Fluminense. Então o Fluminense trouxe um jogador que pode jogar nas duas laterais, como no último jogo, o Guga entrou na lateral esquerda no lugar do Alexander. Então um jogador bem versátil para as laterais. Bota o Calegari na posição de volante. Amigo, tem o Alexander que está sendo puxado para o meio com a chegada do Marcelo. Tem o Edinho que veio do Bangu, que pode jogar também de volante. Que não falta é volante na base do Fluminense. Então o Calegari ficou sem espaço, foi emprestado para um time norte-americano. Cristiano, outro jogador queimado com a torcida, foi emprestado para a Chapecoense. Vai lá, vai disputar o Campeonato Brasileiro pela Chapecoense. Também estava naquele limbo, ele estava treinando até separado. Iago Felipe, um jogador de meio de campo. O Fluminense trouxe o Gustavo, trouxe o moleque Pirani, que está correspondendo muito bem. Então começou a perder espaço no Fluminense e também estava com o filme queimado com a torcida. Teve até relatos de que ele ficou muito triste com a vaia que ele recebeu no Maracanã. Teve a proposta do Bahia, ele se transferiu, está lá e está em crise também o Bahia. Torcida querendo pegar o jogador no aeroporto, xingamento e tudo, está lá. Aí, no caso do Iago Felipe, foi uma transferência em definitivo. Ele nem volta mais para o Fluminense. E tem o William Bigode, que vai ficar até dezembro lá no Furacão, também por empréstimo, outro jogador que a torcida queria ver pelas costas. Tem a situação do Matheus Ferraz, que o contrato dele termina agora, no final deste mês de março. O Fluminense deu uma esticada no contrato dele até início de abril para que ele pudesse se recuperar de uma cirurgia no joelho. Então ainda tem o Marrone no meio do ano, que o contrato dele vai terminar de empréstimo. O Fluminense não conseguiu prorrogar até dezembro e deve sair no meio do ano. Então tem Caio Paulista no São Paulo, Calegari nos Estados Unidos, tem o Cristiano na Chapecoense, tem o Iago Felipe no Bahia, em definitivo, tem o William Bigode também por empréstimo no Atlético Paranaense, tem o Matheus Ferraz com final de contrato. Então a folha salarial agradece, né? A folha de pagamento do Fluminense agradece com a saída desses jogadores. E a rapaziada que chegou aí já com o campeonato já em andamento, já rolando, e que são bons jogadores e estão correspondendo, e vão corresponder, claro. O que já estreou, que é o Gabriel Pirani, chegou num dia, no outro já estava estreando com a camisa do Fluminense, estreando bem, já fez até gol com a camisa do Fluminense. Todos os jogos o Gabriel Pirani tem entrado no segundo tempo e tem correspondido e tem mostrado ao torcedor do Fluminense, ao Fernando Diniz, que foi uma boa contratação. É por empréstimo até o final do ano, mas o Fernando Diniz está sabendo utilizar esse jogador
no período em que está em suas mãos. E eu gostaria muito que esse jogador permanecesse no Fluminense. É jovem e é bom de bola. Outro jogador que está chegando, né, que foi contratado, mas estávamos esperando a eliminação do Volta Redonda, e a eliminação ocorreu de uma forma grandiosa, tomando de 7-0 do Fluminense no Maracanã, é o Lelê, o centroavante Lelê, que não vai poder fazer sua estreia, claro, óbvio, na final do Campeonato Carioca, jogo de ida, no dia 9 de abril, no dia 1º de abril, e no jogo da volta no dia 9, porque ele jogou o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, mas cria a expectativa dele fazer sua estreia na Libertadores. Ele, no dia 5 ou no dia 4, dependendo do sorteio. Ele deve chegar ao Fluminense hoje ou mais tardar amanhã, está dependendo aí de rescisão contratual com Volta Redonda. Assim que ele tiver tudo certo lá com Volta Redonda, ele não joga mais pela equipe, óbvio. Ele vai chegar, vai se apresentar no CT do Fluminense, vai ter toda aquela apresentação, fotos nas Laranjeiras, vai ser anunciado como jogador do Fluminense em definitivo, já vestindo a camisa tricolor. A gente está na expectativa da apresentação desse atleta do Fluminense. Então, um jogador é um centroavante que vai ser preparado também. Nesse período de preparação para a final do Campeonato Carioca, ele já vai participar dos treinamentos com a equipe principal para ser preparado para a estreia do time na Taça Libertadores. Já é um atrativo de lotação do Maracanã a vinda do Lelê, é uma opção dele no banco de reserva. Certamente não tem vaga no momento na equipe titular, mas é um baita jogador, pode ser utilizado até como segundo atacante. E o outro jogador que está treinando aí, desde que chegou, e a expectativa está lá no topo, que é a estreia do Marcelo. Quando o Marcelo estreia, quando ele vai estrear, o que a gente tem de certo aqui, até trazido pelo Vitor Lessa, é que não tem como ele estrear, não há possibilidade de estrear na final do Campeonato Carioca. Ele está treinando bem, está bem tecnicamente, mas precisa estar 100%, o ápice da sua forma física, no que ele pode chegar nesse momento com 34 anos de idade, é lá para a estreia do Fluminense na Libertadores. E até por atrativo e na área do marketing, também acho que seria mais interessante ele estrear no primeiro jogo do Fluminense na Taça Libertadores no Maracanã, para fazer a lotação do Maraca. Então você vai ter Lelê no banco de reservas e vai ter o Marcelo em campo na lateral esquerda. Eu acho que nesses dois jogos contra o Flamengo, no dia 1º e no dia 9, dá para o Alexander tranquilo tomar conta ali da lateral esquerda, ocupar o espaço para depois o Marcelo assumir na Taça Libertadores. E nisso o Fluminense ganha mais tempo. Ele que está participando na parte tática, técnica, dentro de campo, normalmente com seus companheiros, aprendendo como o Fluminense joga, aquela jogadinha do Fluminense ali dos zagueiros com os laterais. Os laterais são muito importantes nessa jogada do Fábio para o zagueiro e abrindo pelos lados do campo. Então o Marcelo está se inteirando dessa forma de jogar do Fluminense. Então esse período das finais do Campeonato Carioca até a estreia na Libertadores, o Marcelo vai estar com tudo decorado na cabeça dele, como é que o Fluminense joga. Na minha opinião, e o que trouxe o Vitor Lessa, a data ideal em termos de marketing, de atração, de torcedor, é realmente a estreia do Fluminense ou no dia 4 ou no dia 5 pela Taça Libertadores. Então vamos ter que aguardar um pouquinho a ansiedade para a estreia do Marcelo, mas ele está muito bem, está apresentando bons treinamentos, segundo o Vitor Lessa, fazendo bons treinos, e a expectativa da comissão técnica só aumenta com a estreia desse jogador. Então tem isso. Lelê chegando, mais tardar hoje ou amanhã, Marcelo treinando muito bem, Gabriel Pirani correspondendo, e a saída aí de jogadores, 5 jogadores aí, que não era do agrado do torcedor, dando um alívio financeiro aos cofres do Fluminense Futebol Clube. E esse Fluminense que está treinando, se preparando para o Fla-Flu, com 2 desfalques. Desfalque do André, que está com a seleção brasileira, e do Arias, que está com a seleção colombiana. Esse período de treinamento vai ficar um pouco, esse período aí de preparação para a final, vai ficar um pouco comprometida com a ausência desses 2 titulares. Mas o que deixa a gente tranquilo é que é o mesmo time do ano passado, acostumado a jogar junto, já sabem de qual é salteado como o Fluminense joga. Quando eles jogarem com as suas seleções, vão retornar e fazer o primeiro jogo da final no dia 1º de abril. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então é isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Flui!